valendo mais um episódio do Café com o Gordão, nesse novo quadro chamado Papo de Sofá. Brunão, como é que você tá? E aí? Suave, Caião? Daquele jeito, meu parceiro. E aí, Telespec, como Você já está vendo a nossa convidada, a nossa primeira convidada, Laís. Palmas para Laís. Laís, Palmas pra ela. primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Não tinha coisa melhor, né? Tá na Muito vida. obrigado. Vocês estão vendo que o cenário está diferente, a gente não está no nosso cenário É, a gente não tradicional. Não tem crede. Não tem Jefferson Totô. Não tem. Vocês não estão vendo. Só por Mas curiosidade. tem uma coisa em comum, que tem Tem. no nosso cenário e tem aqui agora também. Tem aqui. O presente da Laís. O presente dela. Não é? Nada, não podemos Vamos deixar de entregar agora? Vamos entregar, peraí. Então vamos entregar agora o presente Está da aqui Laís. a lembrancinha e você, se quer também um... Você já sabe Você já sabe. aonde conseguir. Aonde? Né? Lá no Instagram. Segue lá no Instagram. Vai apoiar. A Laís segue, ela é inscrita no canal. E por isso, tá aqui o presente da Laís. Sim, Não é? eu quase matei um dos convidados aqui. Esse é o Theo. Vocês vão conhecer o Theo durante a É a gravação. gravação. Quem que foi né? O papo de sofá é assim, entendeu? Não tem... Não, é caseiro. O negócio é caseiro. É isso. É caseiro. Laís, tá aqui. Olha aqui o Theo aqui em cima. Seu... Oi, Theo. Olha o Theo. É assim. Hotel. Seu presentinho, sua lembrancinha, Obrigada. que já quase caiu antes de começar a gravação aqui. Vocês não têm ideia Quase vocês tiveram do que quando esse instalar presente outro. saiu caro. Quando esse presente Meu saiu Deus. caro. O Uau. hotel tá parecendo um louro José aqui em cima. Muito linda, gente. Depois o editor põe o nome com uma setinha escrito hotel. Sim. Eu Ele- amo caneca. É bom, né? Pode tomar um chá. Não, e a do Café do Gordão é a melhor de todas. É. Você tem que ter na sua coleção, você tem que ter na sua cozinha, Verdade. caneca, Isso. Café do Gordão. Chama lá no direct do Instagram, beleza? E já peça Nossa. a A sua. produção vai te atender da melhor forma Obrigada, possível. gente. Da melhor forma possível, tá bom? Brunão, já vamos fazer aquele momento? Mas já? Ou quer esperar um pouco? Não, também, né? Vamos dar uma... Vamos esperar um pouco? Vamos dar uma esperada um pouco. Então tá bom, No vamos meio esperar do um pouco. programa a gente lança. Isso. O hotel tá com sede. Pegou a água da Tá Laís. com sede. Não, mas ele tomou mesmo, ele tá lambendo. Ele tomou mesmo. Cara, esse é o melhor programa de Esse todos. vai ser o É melhor. o melhor programa de todos. Que vai pro ar. O editor não vai ter trabalho nenhum, porque vai tudo pro Vai ar. postar inteiro. Vai tudo Se pro ar. tivesse como pegar um zoom do hotel bebendo água da convidada pro melhor. Ainda bem que a minha é garrafa. É verdade. É isso. Laís, como é que tá? Tudo bem? Tudo Nervosa? bem, graças a Deus. Então tá bom. Primeiro Gente, podcast. obrigada pela oportunidade. Imagina, Obrigada pelo prazer receber vocês aqui em casa. Obrigado você por abrir as portas pra gente. Aceitar ser a nossa primeira convidada. Meu Deus. Que responsa. Que responsa, que responsa. Mas, Laís, hoje, morando numa casa bonita, podendo receber as pessoas, nem sempre foi assim, Não. né? Nem sempre foi assim. Você lembra um pouco da sua infância? A Laricinha, é a Laís pequena ou é o Fernando pequeno? É o Fernando. É o Fernando total. É o Fercurinho. É uma mistura. Ele é uma mistura. A gente sempre gostou muito de receber as pessoas. Desde quando a gente casou assim, morava num apartamento bem pequenininho, mas tava sempre cheio de gente que nem cabia. Laricinha é Fernando Purinho, arteira, né, filha? É como se você fosse também Não. super comportada também, né? Nossa. Ela tem uma qualidade minha, qualidade não, é um belo de um defeito. Segundo meu marido, é um belo de um defeito. É. A teimosia dela é minha. Ah, mas eu acho que isso é de mulher, viu? É, padrão. Ah, eu não sou casado, E o também não tenho drama? filha, mas eu acredito que sim. É o que meu marido diz, não que eu concorde. É. Mas a teimosia e o drama, né, filha? Olha lá, qualquer coisinha, Gente, já. pra quem não sabe também, a Laís ela tá como nossa primeira convidada e a profissão dela é fisioterapia. Então a gente vai trocar assuntos aí sobre Isso. a fisio também, né? Voltado para a área que ela atua. Para você que tiver curiosidade aí, então vai ser um programa muito interessante. Interessante, muito bacana. E assim, Laís, a fisioterapia é uma área que você sempre quis, sempre chamou sua atenção ou não? Tipo, na época da escola,
sei lá, cantora, atriz, ou não, sempre foi essa área? Assim? Não. Na época que eu estava terminando o ensino médio, aquela pressão toda para fazer uma faculdade, né? E eu gostava muito de dança e música. Eu fazia balé, fazia jazz e cantava, estudava numa escola de música. E eu queria seguir essa carreira, assim, mas sempre um pouco mais difícil, tudo, não tem muito aqui por perto. E eu acabei dando uma enferrujada. E dentre os cursos assim, que eu queria, eu escolhi educação física ou fisioterapia. Eu não conhecia muito, mas o pouco que eu conhecia assim, foi pelo meu tio, ele teve um traumatismo craniano há muitos anos. E a fisioterapeuta em casa para poder cuidar dele, que ele ficou em casa por um bom tempo. Então eu fui vendo essa profissão e fui me interessando um pouco. Legal. E aí comecei a faculdade, passei e fui fazendo. Quando chegou assim, lá até os 2 anos assim, de faculdade, as matérias são muito gerais. Então eu não sabia ainda se era exatamente o que eu queria fazer ou se eu ia querer partir para outra área. Assim. Eu acredito que isso seja a dúvida da maioria da galera. Dentro de 2 anos de faculdade ainda é muita incerteza, eu acredito. Sim. São muitas matérias gerais, né? Você não tem ainda específico aquilo que você escolheu, né? E a partir do 3º ano, assim, eu comecei a ter matérias mais específicas, tudo, e eu comecei a gostar. Então, foi quando eu decidi, assim, do 3º ano em diante, foi quando eu decidi que eu queria fazer fisioterapia mesmo. Entendi. Até ali eu tava, vamos dizer assim, os meus pais sempre me apoiaram, minha mãe pagava minha faculdade, eu falei, vou fazendo. Mas ali no 3º ano foi quando eu decidi que eu queria seguir a carreira mesmo. E aí, diversas áreas aparecendo, tudo. A área do hospital, assim, que é a área que eu trabalho, não é uma área que eu gostava, nunca gostei. Sim. Até o final da faculdade, na verdade. Mas veio a pandemia, o Covid, né? E aí a gente... Foi o lugar, assim, que eu mais tive oportunidade de trabalho. Então, pela necessidade, eu fui e me apaixonei. E aí eu fiz especialização na área. Teodoro. Esse é o Theo, gente. Esse é o Theo. Na verdade, o convidado especial de hoje é o Theo. Mentira. Quando vocês chegaram aqui, ele tava latindo. Agora... Eu falei que quando a gente chegou pra gravar aqui o Papo do Sofá, né, na casa da Laís, o Theo não é um cachorro, gente. O Theo é um alarme da Car System. Porque olha, avisa de longe, né? Car System patrocina a gente, viu? Porque ele não tem de tamanho que ele garganta. Ele tem de garganta. E é incrível, né, Laís? Como que você teve uma mudança de área de trabalho assim bem radical, né? Tipo, pra quem era da música, da dança, partir para a área da saúde, para fisioterapia. E você citou um ponto importante. Você chegou a atuar no hospital bem na época do Covid ou não? Quando você estava indo no processo de formação como fisioterapeuta, como que... Quando iniciou o Covid aqui no Brasil, eu estava no último ano de faculdade, estava fazendo estágio. Só que eu estava fazendo estágio no hospital. Seria uma das áreas que eu... E aí eu fiz o estágio no hospital quando estava já acontecendo tudo isso do Covid, ainda não estava tão alarmante aqui. E aí assim que eu terminei o estágio no hospital, começou aqui no Brasil. E aí foi vindo tudo para o estado de São Paulo, tudo. E aí a gente deu aquele tempo, né, de distância, de não podia... Distanciamento. Fica quieto, Teodoro. Oi, meu chapa. E aí, depois eu fui voltando. Eu atendi alguns pacientes por teleatendimento, tinha tudo isso, assim, nessa época também. Quer que vai até pra lá? E lá, assim, voltando um pouco, que você disse que você era da área da música, da dança, só voltando um pouquinho, alguém, tipo assim, colocou na sua cabeça, tipo assim, mano, isso não dá futuro, no Brasil é difícil viver disso. Porque tem muito isso, cara. Tipo aquela piadinha, né? Qual que é a sua profissão? Eu sou músico. Não, eu só falei assim, a profissão. Sim. Eu não digo nenhum, mas eu digo mais a área da dança mesmo. Porque, músico é difícil também você conseguir chegar lá. Né? Ou às vezes o difícil não é nem chegar lá, o difícil é você se manter. Se você, seja uma coisa que mude a sua vida, que mude a vida da sua família.
Fala. Ô, Fer, pega o Fala teu pra mim. aqui. Você quer falar um pouco? Fala. Eu tenho que dar uma notícia. Deixa Sim. Eu gostaria de merendar. Isso, ele falou que tá muito bom. E, Ah, ela dormiu. e foi Pode uma dar das... uma pausa rapidinho? Vai lá. Só pra eu... Você pode fazer o que Que aí você ele bota quiser. lá na Essa é cama. sua. Corta pro quartinho, shortinho verde do Fer agora. O editor vai dar um zoom. Quer falar uma, Fer? Quer falar pra ele? Não. Não? Tchau. Até eu pode deixar ela até a hora aqui. Com certeza? Oxe, Ele volta pra ele. relaxa. Ah, pronto, achei o ponto fraco. E aí foi uma das coisas que fez a sua cabeça para você mudar de área? Ou... Foi, com certeza foi. Assim, a época que eu fazia balé, jazz e tudo mais, eu estudava só em um período, meio período, né? E aí depois que eu comecei a estudar período integral, eu tive que parar de fazer tudo, porque já não dava mais tempo, eu fazia no horário inverso. Mas, gente... É assim, é um muito chato. amor. Vocês podem empurrar ele, viu? Não, Vai lá, deixa. Theo. Ele é muito Deixa aí. chato. Não que eu grito cachorros, mas ele é muito Não, chato. fica tranquilo que isso não é claro. Luiz Abel, você não é uma isso. É isso. Entendeu? E aí eu tive que parar, interromper. E depois de um tempo aí eu fui indo atrás da música, assim, eu sempre cantei, sempre gostei de cantar. E aí eu fui indo atrás de estudar, estudei teoria, tudo, estudei em algumas escolas. E aí quando eu pensei em fazer faculdade, a área que eu pensei da dança foi justamente por ter essa área da educação física. Então eu pensei, bom, passo para essa área de educação física e aí a minha intenção era dar aula de balé, dar aula de jazz, tudo mais, dar aula de alguma dança, sabe? Não necessariamente assim, tipo, partir pra competição, essas coisas assim, tipo, dançando, mas talvez dando aula e fazendo aquilo que as minhas professoras faziam, né? Só que eu me enferrujei nisso, porque aí como eu parei de fazer a dança, não adiantava fazer só a faculdade, né? Eu tinha que voltar a treinar o balé, treinar o jazz, não sei o quê. Então eu fui enferrujando, fui perdendo mobilidade, assim, que são coisas assim que se você não treina, você Sim, se esquece. perde muito fácil, Isso é uma coisa que você pretende viver disso e isso tem que se tornar sua vida. Sim, e as pessoas que normalmente fazem essas coisas, elas começam desde pequenininha, né? E vivem pra isso. Sim, então foi uma das coisas assim que me fez repensar nisso, mas ainda assim foi a minha segunda opção ali. Uhum. Então eu pensei em tanto fisioterapia como educação física, foi a minha opção. Se eu passasse, provavelmente eu ia seguir essa carreira assim, de dar aula. E aí, pulando já para a fisioterapia. A fisioterapia ela é uma área, acredito eu, que igual a educação física. Tipo assim, o que eu quero dizer, tem vários campos assim para você poder atuar, Atuando. né? Isso, porque que nem na educação física, você pode ser um personal trainer particular, você pode ser um professor de academia, você Sim. pode se especializar numa só coisa para trabalhar com aquilo. A fisioterapia ela tem um pouco disso também, tem a fisioterapia Sim, ela é bem esportiva, ampla. Sim. ela tem, né? E você pensa ainda em fazer, se especializar em alguma área ou a área que você está realmente é que você quer ficar, tipo assim, pensou em abrir um espaço para você? Um estúdio de pilates, quiropraxia, é muito na alta. Olha, tem muita coisa em alta na fisioterapia. Mas, assim, tem algumas áreas que eu sempre gostei. Tem uma outra área que eu tentei me especializar logo que eu terminei, um pouquinho antes de eu ir para o hospital, que foi a área de fisioterapia do trabalho. Nada a ver uma coisa com a outra. Área de ergonomia, assim. Essa área é de dar palestras, inclusive fui em algumas empresas, dei algumas palestras. Legal. Algumas coisas assim, ginástica laboral, essas coisas. Eu acho legal ainda até hoje. Cheguei a fazer curso de fotogrametria computadorizada. É um negócio muito Não vamos bom. pedir para você repetir esse nome, não, porque eu acho que é é. um trava-língua. Gente, a gravação é em português, tá? É que ela quis soltar um O editor vai tentar colocar uma legenda aí para vocês estarem Pesquisem entendendo. depois o que é, vocês vão entender. Isso, é em aramaico. Você vai achar. Foi uma área bem maçante, é uma área que eu não gostei muito. É uma área que casa junto com a fisioterapia do trabalho, mas é uma área que eu não gostei. Então, fui procurando outras coisas, aí entrei no hospital e, assim, pela oportunidade eu fui indo atrás, porque eu era uma pessoa que, assim, fugia muito de hospital.
não gostava mesmo. Só que eu entrei pela necessidade e eu comecei a me interessar muito por essa parte cardiorrespiratória. Então foi aí que eu me especializei nisso. Hoje a minha vontade é atender mais pacientes assim, dessa área mesmo. Eu fui atendendo bastante pós-Covid na época, né? O atendimento ali, hoje, no meu trabalho, que é em UPA, ele abrange urgência, emergência, essas coisas assim. Então, eu gosto muito. Eu não tive experiência trabalhando dentro de UTI, só no estágio mesmo. Então, eu não sei assim, se eu gostaria da mesma forma. Mas eu sei que essa área respiratória assim, de reabilitação cardiopulmonar, de condicionamento físico, Legal. de paciente que teve pneumonia, tem falta de ar, não tem muito cansaço quando vai levantar, enfim, qualquer coisa assim. É uma área de reabilitação. Theo, vai tomar tua água, Teodoro? Você tá brincando com você. É uma área que eu gosto muito, assim, atendo bastante bebê, criança com pneumonia, com bronquiolite. E assim, é uma coisa que eu gosto porque você vê a melhora muito rápido. Você atende um bebê que está com bronquiolite, você impede que o bebê muitas vezes seja internado, precisar de oxigênio, ser entubado, tudo, e aquilo às vezes dura 15 dias, o bebê está super bem, sabe? Então é uma coisa assim, eu gosto por esse motivo, por ser muito rápida a recuperação. E no hospital, urgência e emergência, eu gosto pela correria mesmo. E você consegue, desculpa te cortar, meu Sim, irmão. não. E você consegue ter um equilíbrio emocional? É. Você consegue ter um equilíbrio emocional? Tipo, na frente do paciente você precisa ter. Você precisa do profissional. Máscara. Mas eu acredito que na hora que você sai. Porque, tipo assim, acredito que você já deve ter passado por diversas situações, principalmente difíceis, onde, sei lá, você teve que chegar e alguém tem que dar uma. Mano, você não vai dar mais, cara. Sei lá, só que não tem como. Lembra das pernas que você tinha? Tipo assim, cara, isso mexe com a tua cabeça? Hoje, acho que eu aprendi a lidar um pouco melhor com isso. Uhum. Mas tem hora que mexe. Por exemplo, situações com crianças. Eu acho que é a que mais pega, né? Sempre. Isso desde antes da telarista, assim. Você vê um bebê de 6 meses, uma criança de 1 ano morrer, é muito difícil. Aquilo não entra na tua cabeça e você vai dormir pensando naquilo, você acorda no outro dia pensando naquilo, e aquilo te rodeia um pouco, né? Mas assim, uma coisa que eu tenho aprendido, na verdade, muito, é a tentar, vamos ver se vocês me entendem, assim, ficar com os meus problemas. Sim. E não trazer problemas de outras pessoas para dentro de casa. Porque isso é uma coisa que eu fazia muito, assim. Nossa, mas para você conseguir chegar, eu chamo, sei lá. É uma frieza. É frieza, mas querendo ou não é uma arma, né, que você Sim. tem, porque você não aguenta. Sim. Você precisa, vamos dizer, meio que Porque para ignorar. você conseguir chegar nesse nível, vamos usar essa palavra, ignorar, para você conseguir chegar nesse nível de não se importar, de acabar não tendo uma empatia, teve muito choro. Acredito que teve muito Com choro. certeza. Teve muita vontade de falar, cara, não quero mais isso, cara. Mentira. Meu Deus. Eu tenho fotos, assim, chorando. E tipo, sabe naquele dia que você... Meu Deus do céu, só quero ir embora daqui. Tem muita situação assim. Porque não pode que ir acontece. dançando. Muitas vezes aí você vai lá na internet lá e pesquisa teste vocacional. Aí dá Vamos fisioterapia. fazer na minha vida. Ai, meu Deus. Aí da área da saúde, você fala, meu Deus, você não tá entendendo que essa... Assim, é muito difícil, profissional de saúde, muitas vezes não tem saúde. Isso é muito real, muito real. Sim. Principalmente saúde emocional, porque você precisa aprender a lidar com aquelas coisas. Você não tem outra opção. Se você ficar, todas as vezes que você vê um paciente morrer, ou que você vê uma situação de emergência, você se desesperar, ou você levar aquilo pra sua casa, você fica muito mal. Cara, é melhor que você troque de profissão, porque Exatamente. o risco de você, sei lá, adquirir alguma doença, sei lá, psicológica, ou tipo uma depressão. Tem muito. Acontece muito, né? Muito. Assim, eu ouso dizer que 90% dos profissionais da saúde tomam algum remédio, seja antidepressivo, seja remédio para dormir, seja um calmante, alguma coisa.
Isso é muito complicado, né? Porque os profissionais da saúde hoje, eles simplesmente são cobrados para salvar vidas. Mas a vidas de quem precisa ser cuidado, não tem esse cuidado. Né? Exatamente. Eles não têm um apoio psicológico de um psicólogo, não tem esse tipo de apoio. Não tem. Tem que aturar tudo E é sozinho. muito... acaba sendo muito desgastante, assim, às vezes. No sentido de que, às vezes, você precisa dar conta de tudo aquilo. Às vezes eu chego no plantão, é uma UPA, né? Então, às vezes, tem muito pouco paciente, sei lá. Pode ser que tenha um dia que tenha poucos pacientes, eu consigo atender, conversar direito, fazer exercício e entender tudo aquilo que o paciente está passando, não sei o que lá. Você vai levando com uma maior leveza, vamos dizer assim. Mas tem dia que não tem como, tem dia que eu tenho que atender e o paciente fica me chamando, o paciente não está bem, eu tenho que falar, olha, você vai ter que esperar, porque eu tenho paciente lá na emergência para atender. E paciência, sabe? Aí você vai tendo que atender assim, não de qualquer jeito, isso nunca, mas... Olha, Teodoro, vai. Mas com mais agilidade, assim, você não tem aquele mesmo tempo, talvez, de ficar com o paciente perdendo aquele tempo, entendendo tudo que está se passando. E daí, você falou que você trabalhou não, né? Você chegou a ficar um tempo aí na época do Covid, no estágio. O Covid, que não foi algo que marcou o Brasil. Marcou muito o Brasil, marcou famílias, infelizmente a gente teve muitas mortes, né, Caio? Exatamente. Covid. Teve algo que você passou mesmo como estagiária de fisioterapeuta que te marcou na época do Covid, que você fala assim, não, isso pra mim, eu não esqueço, me marcou, foi um aprendizado pra você? Ou tipo, isso, cara, isso eu não esperava viver, não esperava viver uma experiência dessa. Eu achava que na fisioterapia, eu achava que eu não ia ver isso e tal. Muitas. É um assunto muito interessante, assim. Porque são coisas que a gente viveu que realmente, como você falou, são coisas que eu nunca imaginei viver na minha vida. Então, assim, quando eu estava fazendo um estágio, foi quando o Covid começou aqui. Mas aí logo que eu me formei, eu já entrei para trabalhar, foi na segunda onda, no início, assim, no final da primeira para o início da segunda onda do Covid. E assim, era aquela doideira, porque era muito calor, aí você tinha, assim, isso é só um detalhe, né? Você tinha que usar a máscara N95, a outra por cima, óculos, era face shield, touca, a sua roupa e mais aquele jaleco enorme por cima. E assim, o medo de levar aquilo para casa era muito grande, né? Sim. Eu não tinha ainda criança na época, mas eu não imagino como seria, porque a gente morava no apartamento, eu chegava, eu já tirava toda a roupa ali. Eles tinham um banheiro dentro do condomínio, ali na administração, disponível para os profissionais que trabalhavam na área da saúde tomarem banho ali antes de ir para essa casa. E aí a gente fazia isso quando chegava em casa, já colocava a roupa para lavar e era lisoforme daqui, lisoforme dali. E assim, o meu pai pegou Covid, não foi no tempo que eu estava trabalhando, talvez teria sido mais difícil, assim, mas ele foi uma pessoa que ficou ruim, sabe? Ele não precisou ser entubado, nada, graças a Deus, mas ele foi uma pessoa que precisou usar oxigênio, ficou lá alguns dias. E era muito assim, porque o meu pai ainda não era tão jovem, mas meu pai é jovem. Mas assim, você não sabia se a pessoa que estava usando um mínimo de oxigênio ali, que hoje eu vejo no meu dia a dia e é normal, a gente não tem esse mesmo desespero, mas um paciente que estava com tipo, 1 litrinho de oxigênio ali, no dia seguinte o paciente já evoluía para um tubo e ficava ruim, não sei o que. Tudo muito rápido, na verdade. Tudo né? muito rápido, não tinha tempo assim para você. E não podia visitar, a gente tinha que manter isolamento, não podia ver. E aí isolava no quarto, né, aquela coisa. E aí a gente pegou, o Fernando pegou, todo mundo pegou, a gente ficou bem, graças a Deus. Mas assim, essa situação familiar foi sim, muito difícil. Porque o meu pai Nossa, o ligava, som assim, ele não tinha fôlego pra falar, né? As pessoas ficam muito cansadas, né? Mas dentro do hospital, assim, as coisas que mais me marcaram, assim, eu não tinha nem muita experiência com isso, né? Nem com muito com a área, assim, da fisioterapia respiratória. Então eu entrei nesse mundo, assim, a gente foi aprendendo tudo ali, todo mundo junto, tinha muito fisioterapeuta trabalhando ao mesmo tempo para ensinar. Mas assim, era jovem de 20 e poucos anos, que estava bem e de repente
Partia, e você ter que chegar, na época a gente ainda tinha uma psicóloga junto com a gente, a Lara, maravilhosa, e ela ainda ia ajudando, sabe, a conversar com o paciente. Mas era... Queremos você aqui, Renata. Nossa, Vai Lara ter é um papo com ela, maravilhosa. né, cara? Nossa, vai ser legal. Lara é psicóloga? É. Então, Lara, vamos pegar seu contato Ah, com a Laís. Esquece. A Laís vai fazer a ponte. Vai fazer a ponte É. aí, a gente vai aí Vai no trocar seu ideia. consultório fazer um papo de sofá com a Ela é Lara. maravilhosa. Mas a gente faz uma consulta E também, que eu acho que eu tô Vitória. precisando. né? Tá precisando. Vai colocar nesse podcast, não Já é faz fácil. um. Não vai ser fácil, né, Kel? Ai, gente, mas foi muito difícil. Você tinha que chegar, era assim, juntava os médicos, fisioterapeuta, enfermeiro, tudo, e era o médico decidia quando entubar o paciente. E aí a gente tinha que chegar com aquela notícia para o paciente. E como o paciente estava vendo toda aquela situação em volta dele, ele sabia que ele podia ir para um tubo e podia não voltar. Ele Sim. tinha muita certeza disso. Então ele ficava tipo assim, era sempre a psicóloga já vindo junto e falando assim, ó, pra quem você quer ligar? E aí, só que tinha que ser Mas aí muito o super rápido. maior, então, pensou? É. Eu já no tom de real. despedida. Já quer ligar pra alguém. Engraçado que a nossa mente acho que bloqueia algumas coisas e parece que esquece, né? Mas assim, isso era muito real, porque eles viam pessoas do lado, assim, partindo a todo momento. As pessoas mudavam de leito várias vezes no dia. Pessoas saíam, pessoas chegavam. E eles viam aquilo ali, pessoas jovens, pessoas velhas. E não tinha como, eles tinham certeza. Então era assim, não, a gente segurava ali até o último instante pra não entubar. Tentando VNI, enfim, muitas coisas. Mas aí quando precisava, chegava e já era assim, ó, mas calma, pra quem você quer ligar? Aí a psicóloga segurava ali a videochamada, a Lara vai deixar aqui. Segurava a videochamada ali às vezes, o paciente, mãe, te amo, sei lá, e tchau. Tinha que ser muito rápido, porque a intubação tinha que ser ali, muito rápido. Sim, sim. E aí era difícil, porque quando você via, às vezes, o paciente, tipo assim, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, então não sei o que, cuidem de mim, lá. E aí a intubação não dava certo, o paciente parava, acontecia alguma coisa e óbito, aquilo era muito difícil. Eu acho que mais difícil, claro, o paciente, porque ele vê a situação toda para depois ele ser entubado e ali ele já não sabe mais. Porque literalmente a Exatamente. vida dele está em jogo e a vida É. dele está na mão dos profissionais. Mais difícil é para a família que vai ter que lidar com essa situação, né? Com Não certeza. sabendo o que vai acontecer, Você pode imagina- perguntar, né? Você imagina ele, a família, receber essa ligação. É isso que eu fico pensando. Aí que entra o papel importante dos psicólogos. Então, Lara, precisamos de você aí. Nossa, Lara. pra E falar assim, sobre lá, isso. um pouquinho ainda sobre isso, só pra gente encerrar um pouco, esse papo sobre hoje você atende ainda pessoas que ficaram com algum tipo de sequela por causa da Covid, porque a Covid deixou Deixou muita sequelas. gente com um Problema pouco respiratório. pulmão mais, A gente com falta de ar. né? Então, tipo assim, pessoas perderam não sei quantos por cento da capacidade do pulmão. E não só doenças do pulmão, né? Eu falo que até doenças psicossomáticas, né? Ansiedade, Sim, depressão. memória, causou- muitos. Então, você hoje atende pessoas com sequelas da Covid, Eu hoje em dia acho- já menos. É porque assim, as pessoas que tiveram Covid lá atrás, que ficaram com sequelas, ou elas foram levando a vida delas normal e a própria vida foi ajudando a reabilitar um Sim, pouco, vamos sim. dizer assim, ou elas já procuraram atendimento. As pessoas que não procuraram até hoje, que tiveram tipo, Covid há 2 anos atrás, por exemplo, e não procuraram atendimento e uma reabilitação, hoje seria muito difícil a pessoa procurar, porque ela já estaria um pouco melhor do que antes. Porque a própria nossa rotina, às vezes são coisas muito simples, às vezes a pessoa fica muito cansada ou perde muito movimento, por exemplo, É. entubada, não tem dificuldade para levantar da cama, por exemplo. Só que se ela vai tentando todo dia sozinha, muitas vezes, aquilo vai se tornar mais difícil. Mas uma hora ela pode conseguir, entendeu? Então, às vezes, a própria rotina da pessoa vai reabilitando. Mas eu atendo muita gente em casa. Gente, assim, ativo, tipo, igual você, assim, que não conseguia virar pro lado na cama. A Muito pessoa ficava fácil. assim, ela não conseguia fazer isso. Ela não conseguia. Então, a gente fazia um trabalho, assim, bem lento, mas ao mesmo tempo era uma recuperação rápida. Assim. É engraçado. Provavelmente esse tipo de trabalho eu acho que deveria ser mais psicológico do que físico, né? Muito. E a Covid, ela literalmente ela pega muito o grupo muscular, né? Porque o pulmão nosso é um músculo e não deixa de ser um músculo. E ele, além de
lesionar o seu pulmão, que é a sua área por onde você respira, ela lesiona de uma certa forma os demais músculos do seu corpo. Porque você fica deitado em cima de uma cama, você acaba perdendo aí a mobilidade daquele músculo. Sim, Por a isso força total. que entra a fisioterapia, né, para ajudar nesse processo de reabilitação. Sim. E eu acredito que muitos pacientes, muitas vezes, infelizmente, às vezes nem conseguem voltar, né, na sua atividade, na sua rotina normal por causa dessa sequela. Sim, muitos pacientes às vezes carregaram uma sequela para sempre, pacientes ficaram dependentes de oxigênio, por exemplo, para fazer qualquer atividade, para fazer qualquer coisa. Alguns foram embora com oxigênio e a gente conseguiu ainda retirar o oxigênio em casa. Alguns ainda permaneceram e pro resto da vida ficaram com oxigênio. Literalmente, a Laís ela fez uma especialização em respiração no Não, estágio não, forçado, né? Eu estava falando hoje, isso na foi- primeira, aprendi mais assim na prática ali, com tudo aquilo, do que na minha faculdade e especialização, assim, vamos dizer. Teve que ser, porque o Covid veio pra... E assim, contrapartida, porque sempre também vai ter o outro lado. Né? Então, como você teve assim, algumas experiências que te chocaram, que você chegava em casa chorando, você ia dormir chorando, ou às vezes nem dormia. Eu acredito que também teve situações onde você saiu explodindo de orgulho, de alegria. Caramba, que legal, essa pessoa conseguiu, voltou, recuperou os movimentos, né? E voltou a respirar melhor. Então eu acredito que esse outro lado também é o que mantém. Aí nós vamos sempre, cara, vamos se apegar nisso para continuar. Né? Mas assim, sempre quando você está pensando em desistir, que você vê alguma situação que consegue te dar uma esperança, assim, sabe? Sim. Então, são essas coisas que dá força mesmo para você conseguir seguir naquela profissão. E é isso que... É por isso, na verdade, que eu amo a minha profissão. Porque se a gente visse só essas desgraças, só coisas ruins todos os dias, o dia inteiro, seria mais difícil. Mas às vezes, muitas vezes, a gente vê coisas assim... Coisas às vezes simples que a gente faz. Ou, por exemplo, no Covid, a VNI, que é a ventilação não invasiva, auxiliou muito. Deixou muitas pessoas vivas que não tinham um bom prognóstico. Pessoas, às vezes, que estavam com o máximo de oxigênio e a gente ficava tentando venir. E a paciente, às vezes, era difícil e tudo. E a gente fazia, assim, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite. É uma máscara apertada que fica no rosto, que é insuportável. Que joga uma pressão junto com o ar que ajuda a expandir o pulmão, assim, basicamente é isso. E a gente, tipo assim, essa pessoa vai pro tubo, certeza. E aí ficava, vamos insistir. Peraí, de 15 litros de oxigênio já dá pra diminuir pra 10, vamos insistir, não sei o quê. E vai indo, e às vezes aquilo demora, assim, 2 semanas que você fala, aquilo não tá passando. E aí quando você vê, a paciente tá indo embora, super bem, sentada numa cadeira de rodas, sem oxigênio, sem nada, e a gente tinha um sininho na época do Covid que a gente tocava, assim, sempre no final. O paciente estava embora, não sei o que, aí vinha um monte de gente que podia, não sei o que, fazia um corredor, o paciente não vai ficar assim mal. Porque, com certeza, assim, ao mesmo tempo que a gente pensa que o Covid matou muita gente e trouxe muita sequela de diversas formas para todo mundo, né? Mas também, se não fosse, assim, muitos profissionais, muitas situações, muitas pessoas, teria sido, com certeza, muito pior, porque teve muita gente que morreu, mas teve muita gente que a gente, como equipe, assim, conseguiu salvar, sabe? E lá, você, equipe, lá dentro, acredito que eles também acompanhavam as notícias que a mídia lançava, todo aquele número que foi lançado. Eu não sei se você tem conhecimento disso ou não. Morreu todo aquele de gente mesmo que a mídia lançava. Polêmico. Não queria te colocar nesse rolê. Ela achou que ia vir pra um Eu não queria te colocar nesse rolê. Não ia ter uma polêmica. Mas diga conforme a sua experiência. Lógico, você não atendeu o Brasil inteiro, óbvio. Mas, só assim, devido ao que você viu, tipo assim, é possível que aquele número seja real ou exageraram muito? Olha, em relação a números, eu acredito sim que tenha sido real. Porque a gente via todos os leitos ocupados, não tinha mais lugar para pôr paciente, emergência ocupada, era tudo Covid, abrimos uma UTI meio que improvisada, assim, para atender Covid. E ainda assim, tinham muitas pessoas morrendo ali na frente, sabe?
Então, eu acho que era uma coisa, assim, muito absurda. Mas é claro que, assim, quando a gente fala de alguns programas de TV, alguns jornais e tudo mais, a gente sabe que sempre pulou algumas fake news por conta de política também, todas essas coisas. Estava muito vinculado ainda, né? Era muito... Muito ligado, né? Então, tipo assim, só deixar aí para vocês, procurem pesquisar notícias, procurar outras fontes, não acreditem de primeira em tudo que lançam para vocês. Sim, com certeza. Antes da gente continuar com o nosso podcast aqui, pessoal, não esquece, né, Caio? Não, o papo tá muito legal. Tá bom. Se inscreve aí, Se deixa você like. assistiu até aqui, cara, e não deu um like. Não, aí é É verdade. Compartilha, Não, né, Caio? com Vai lá, se certeza. inscreve, vai no nosso Insta lá. E aproveitando que ela tocou no assunto de desistir ou não desistir, Eis a questão. eu vou lançar aqui agora a frase do dia. Nossa, do nada. A frase do Peraí, dia. temos que explicar isso, né? A convidada não sabe. A gente tem um momento que é a Isso. frase do dia. É o momento casco do programa. Então, a frase do dia. É Ela a frase. acontece ou no começo Ou do no meio. podcast, ou no meio ou no final. E a Ai, gente meu tem Deus, a alguma coisa que eu hashtag. falei. Isso. A gente tem também a hashtag do programa, que é para quem assistiu até um certo tempo. A gente lança depois e a pessoa vai lá e comenta no final do vídeo a hashtag. Se ela assistiu até no final do programa, a gente vai Isso. lançar uma hashtag. E aí a pessoa vai ter que comentar. Se ela comentou, a gente sabe que ela assistiu até o final. Porque essa hashtag só é lançada no final. Legal. Surpresa. Entendeu? Então, E a frase do dia é uma surpresa. Momento com ele, né? Um momento com ele. O gordão mais famoso do Isso café. é improvisado? Isso é improvisado. Eu nunca sei a O frase do Bruno dia. nunca sabe o que Pessoal, a frase eu do dia. nunca sei a frase Porque do as dia. reações dele pra mim são as melhores. É as melhores. Então, As reações dele pra mim são as momento melhores. do dia com ele, na frase do dia, no qual vocês refletem muito, né, Caio? Porque as frases são. Não, só isso. Reflexão pura, assim, nem Martinho Lutero, nem Nenhuma frase aqui lançava foi- umas frases dessas, né? Exatamente. Então, fique com Exatamente. ele agora, Caio Barros, com sua frase do A dia. frase do dia, pra você que tá pensando em desistir de tudo, tudo o que você não tem nada? O dia que você conquistar alguma coisa, aí você desiste. Tá bom? Então, Se você vamos lá. tem sonhos e deseja, né? Não Vai é? até uma padaria e compra. É isso. Meu Deus. Essa foi a frase do dia. Pensamento do dia. Né? Tem umas frases do dia que é um pouco mais pesadas, né? Então, a gente Não deixa- vamos assustar a nossa convidada Todo no mundo pensando primeiro. nisso. É isso. Gente, só para voltar aqui para a convidada de novo, então, reforçando, a Laís ela é fisioterapeuta, hoje você atua numa urgência e emergência dentro de uma UPA, né? De uma Isso. unidade de pronto atendimento. E aí, como que está sendo essa sua experiência dentro de uma UPA? Qual que foi as experiências, assim, engraçadas que você já passou lá com o tempo que você tem? Os piores pacientes são crianças ou são idosos? Os piores no sentido do quê? Mais Tipo teimosos assim. Ah, Tem outros sentidos. Vamos deixar, vamos deixar aí, ó. vamos colocar dessa maneira. É. Os mais teimosos. não, é porque eu não sabia se você estava falando de questão de crítico, assim, o que mais aparece, ou no sentido de Teimosia difícil de mesmo. lidar. Idoso é muito difícil, né, gente? Idoso é muito difícil. Criança é difícil, mais difícil mesmo é os pais das crianças. Eu imagino. Deve ser complicado. É. Mas criança é difícil, assim, às vezes para segurar, passar um acesso, alguma coisa, a criança não quer fazer, tudo, não é muito colaborativa. Mas isso aí a gente vai segurando e leva, né? Agora, idoso, quando idoso fala assim, ó, eu não vou, Esquece. Não eu vai não vou mesmo. fazer esse exercício, você, nossa, você Esquece. pode fazer o que for. E às vezes a gente usa lá, não sei o que, tenta conversar, papapá, mas tem idoso que é muito difícil, que xinga a gente e tudo, mas assim, acaba sendo muito E engraçado. você já recebeu cantada de idoso? Algum idoso já? E aí, seu pai é mecânico porque você é uma graxinha, sei lá. Nunca. Cantada não. Sim, os idosos eles chamam a gente pra ir pro sítio deles. Olha. Mas tipo assim, não. Ô, velho, não, a cabeça não, branca. não, É, balança. na maldade. Nada, não, que não. Vem conhecer a Creide. O que é Creide? Minha mimosa, Não. né? Nada de bom. Não, tipo assim, de família mesmo, eles chamam a gente, eles querem. Eles gostam, acabam gostando muito da gente, porque às vezes a gente são as pessoas assim que vão ali, atende e fica conversando.
Ali às vezes é o dar uma momento atenção, é o momento dele que ele vai ter atenção. Porque é o que eles precisam, assim, muitas vezes, né? Acaba criando um vínculo, né? Sim, com certeza. É uma galera que, tipo assim, se cair quebrou, né? Então. Mas quando você fala assim, situação. Meu Deus, cai quebrou. Idoso porcelana. Não deixa isso. Meu Deus. Caiu? Ou caiu porque quebrou. Acontece. Caiu e quebrou. Isso. Mas assim, quando você fala de situação engraçada, não tem como não lembrar dos bêbados e as pessoas assim que aparecem. não, Porque, Os bêbados devem ser. cara, é muito louco, assim. Tem coisa que estressa. Ali, o Cervezão, eu não sei se vocês conhecem o Rio Claro, mas ali é um bairro assim. Eu não moro ali, mas tem muita coisa complicada ali, sabe? Então tem alguns pacientes assim que são característicos, que quando aparecem você já conhece, Já sabe a sabe, figurinha. tudo. Tem paciente que sai derrubando tudo e entra em momento de crise. E tem os bêbados que aparecem principalmente durante a madrugada, via mais dos plantões noturnos. Eles aparecem que acharam no meio do mato, que acharam no meio da pista, que acharam pulando na frente dos carros, não sei o quê. Essas coisas todas. E aí, assim, eles ficam ali na maquinha, ali na emergência, tal, recebem um sorinho, alguma coisa ali, e ficam ali até acordar. E às vezes eles acordam pedindo comida, tô com fome. Tem uns que tentam levantar da maquinha e aí já, sobre a minha supervisão, já caiu alguns. Tudo bem, tava bêbado, né? Labirintite, caiu. Tipo assim, vendo, sabe? Eu não sou uma pessoa responsável, assim, Pode pela ficar sala de emergência. tranquila que isso o editor vai cortar. Mas. Né? Mas. Ai, Jesus, eu adorei. Tem que ter. Olha o grafito da Laís sendo cancelado agora. Né? Não, mas assim, teve uma situação. Se for nada a ver, depois vocês contam. Teve uma situação que tinha um drogadito, assim, bêbado. Ele tava na maquinha, lá na sala de emergência, esperando atendimento. E aí a enfermeira falou assim... A própria que eu for no hospital, arrumei uma porque tem maquinha. Eu quero uma maquinha. É tudo muito delicado pra ela. Porque assim, tem a maca, Um drogadito. a maca drogadito, pronto, e tem a maquinha. Maquinha é aquelas maquinhas tipo de defunto, que é... O quê? Maquinha de defunto? Sabe aquelas cinza, assim? É só a maca mesmo, não tem um chãozinho. Não tem. É essa, não é? Ah, tá, sei. Entendeu? Maquinha É de só pronto um atendimento. desse Eu acho que tempo. alguém tá com sede. Essa é a maquinha, que a gente põe os óbitos também. Isso. E as pessoas que chegam, tipo, na prancha, por exemplo. Não quero põe mais ali. maquinha, não. E Reanimação os drogaditos, essas pessoas, muitas vezes não param na maquinha. Não quero mais maquinha, não. Se você Porque já tá quase ali, A né? Então, maquinha é perigosa. a maquinha parece que chama, né? Se você... maquinha. E tem um desculpa, qual que é o outro nome que falou? A prancha? A prancha. Você já É tem a o prancha. Gabriel Medina? Como que é? Surfa nela? A prancha é aquele que usa muito colocar o acidentado, por exemplo. Ah, Então, quando tá. a pessoa cai ou a pessoa aconteceu algum acidente, fica na prancha que é pra poder mobilizar e imobilizar, né? E aí leva e põe a prancha em cima da maquinha. Que a maca ela é então grande. por isso que uma vez eu vi um SAMU fazendo um resgate e dentro do SAMU tava tocando a música na prancha. Meu Deus. Cuidado, tubarão. Tum. Chega. É isso. Meu Deus. Vou pôr um louvor pra você. Isso, andou na prancha, cuidado que Jesus vai te pegar, entendeu? É isso. Jesus. Oh, meu Deus. Pra quem não sabe, a Laís, além de fisioterapeuta, ela é pastora também, viu? É. E a gente aqui. E a gente aqui tá mandando a prancha, né? Isso Dentro aí. da minha casa. Dentro da casa ainda. Com o hotel me encarando aqui. Ai, gente, deixa eu terminar a história do jogar. Isso, da O maquinha. drogadito. A enfermeira precisou sair da sala de emergência e ela disse: Físio, olha, paciente, é só um pouquinho. E Esse é o apelido de só que essa vocês, né? maca- Físio. Físio, é. Ah, tá. Só que essa maca ela é muito fina, ela não é grande. E aí o paciente estava tentando levantar. Eu falei: não levanta, não levanta.
E aí eu tô aqui assim, olhando pra baixo. E quando eu olho, o paciente tava ali na frente. Tipo assim, não dava tempo. Se você levantasse, não ia dar tempo. Simplesmente fez um traumatismo craniano. Meu Deus! O cara só entrou lá pra deitar na maquinha. O cara só queria tirar o efeito da bebida. Ele saiu com traumatismo. Você saiu com traumatismo craniano. Foi querer surfar? Não, mas vocês não sabem a história. Foi querer dar uma Porque limpada. assim, ele tava recebendo um soro num daqueles. Não é pedestal que fala, agora esqueci. Suporte? Suporte, isso. Que tem aqueles negocinhos, né? Ah, Ferro, exato. sim. E aí ele simplesmente jogou uma perna assim. A hora que ele jogou uma perna, eu falei, não! E ele, bum! E aí o suporte caiu em cima dele assim. Desculpa aí, pessoa. E a maquinha não caiu. O importante é isso, né? A maquinha. E aí, nossa, eu dei um grito. Na hora passou gente na frente da sala de emergência, já me ajudou. Eu falei, gente, eu não sei se o cara tá indo no chão, se eu... Seu rio. Você dá risada, você não dá. E aí... A enfermeira chegando e falando, cadê a maquinha? Não, todo mundo perguntando, cadê a enfermeira? Porque não é a física que é responsável pela sala de emergência, né? E aí eu falei, pelo amor de Deus, perdoa. Esse da maquinha quase foi no caixão dele. A maquinha é tipo a plataforma do metrô, né? Você fica ali esperando pra ver pra onde você vai, né? Ou você vai ficar aqui ou você... Tem situações que você prefere não estar dentro da sala. Imagina. Você prefere não ver, fala assim, gente, eu não vi isso acontecer. Do que você ver a situação, porque sobra mais pra você se você vê do que se você não vê. Entendi. E aí, enfim, vieram, socorreram, tudo não sei o que, só fez um cortinho na cabeça, um garro e tal. Ok. É só um traumatismo, nada. Botaram a maquinha de novo. Botaram na maquinha de novo. Voltou pra maquinha dela. Você vai ficar aí. E aí eu não tava mais na sala, não. Eu tava... Não, depois dessa ninguém mais te colocou pra supervisionar nada, né? Porque... Não, só... Tá É óbvio. que eu, lá na outra UPA que eu trabalho, eu só vou lá de vez em quando pra cobrir plantão. E só que lá a minha sala é tipo dentro da emergência. A minha mesa fica dentro da emergência. Uhum. E aí, enfim, o paciente caiu, depois, resumindo, caiu de novo na maquinha. E aí eles decidiram colocar o paciente numa maca, para o paciente não cair. Então a maca ela é mais larga, colocaram o paciente ali, ergueram as grades, não sei o que, fui embora. No outro dia eu voltei. O paciente tinha caído da maca. Como é que consegue? E detalhe, essas macas têm grade, que é pro cara não Pô, cair. como é que consegue, cara? Então, o povo, eles são muito doidos. E... Ele só caiu 3 vezes, né? Exatamente. No mesmo dia. Tipo, em menos de 24 horas. Não, em menos de E aí 12 horas. eles são muito engraçados, porque eles falam umas coisas nada a ver, e aí você rebate assim com algumas coisas, eles falam outras nada a ver. E aí eu cheguei, assim, ele tava na maca, coberto com o lençol assim inteiro, até a cara aqui. Morreu. Normalmente a gente cobre pessoas mortas assim, Então, com o sim, lençol, né? sim. Eu falei, gente, ele morreu. Eu cheguei no outro dia e as meninas, não. Ele que cobriu Ele pra só tá com frio, ele só- queria dormir. E aí eles são assim, eles querem dormir, eles querem comer, eles querem cair na maca, eles querem... Lógico que porque Esse Aí eles querem ir embora, eles progressivos, porque você fala pra eles não ir embora, eles saem. Aí você fala assim, tá bom. ele decide a hora que ele melhor. Ele é médico, além de jogador, né? Porque gosta de cair bastante, eu não vou falar o nome do jogador aqui. Mas também ele é médico. Fica aí a piadinha que é pra poucos. Essa, Sim. né? É, Essa piadinha é pra muito poucos. E aí, tirando esse bêbado que conseguiu cair mais de 3 vezes em menos de 12 horas de plantão aí. E decidiu que hora que ia embora. E decidiu ainda, né? Não, já caí aqui, chega, tá bom, já, né? Já Falou, vou dar um susto nela aqui. deu a foto de quedas nesse Vou dar um hospital. susto nela. Agora eu vou cair na outra UPA, né? Vou É. pra outra UPA pra ver se lá tem uma maca melhor pra mim cair. Teve alguma situação que você passou no pronto atendimento que você fala assim, nossa, e agora, como que eu vou sair dessa situação? Tirando o Drogalito, que já caiu com você, e o Theo, que tá carente. Para. Vem cá. Teve... E Esqueci de explicar. Acho que a primeira vez que eu atendi um bebê, ele
ele tinha uns 6 para 7 meses, chegou engasgado, já estava parado, tudo. E Imagina que os pais desesperados. então, exatamente, ele não estava nem com os pais, ele estava com os vizinhos que estavam cuidando do bebê, e foram dar mamadeira e engasgou, enfim, uma situação terrível. Meu Deus. E aí me chamaram, fui correndo, tudo para montar ventilador, nisso já tinha outra equipe de pediatras mesmo, assim, cuidando. Mas assim, foi uma situação que eu ficava do lado e eu ficava, tipo, em choque, assim, eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E uma situação que eu sabia o que fazer, mas a gente pensava como a gente ia sair daquela situação. Foi uma situação de uma mãe de uma enfermeira do hospital, uma mãe da enfermeira da UPA, que veio a falecer no meu plantão. E ela ficou lá desde cedo, ela foi só para fazer um exame e acabou dando uma alteração, quiseram internar ela. Ficou aguardando vaga na Santa Casa, enquanto isso recebendo algumas medicações e tudo. E aí ela tinha uma síncope, que é um desmaio, assim, e aí parecia que ela parava, só que ela não estava parada. E aí a gente já vinha com instrumento de emergência, tudo, e aí ela voltava assim, de repente, aí daqui a pouco ela vomitava, parava de novo e desmaiava. E aí ela fez isso, se eu não me engano, foram umas 3 ou 4 vezes. E a enfermeira estava de plantão. E é uma amiga, assim, eu não tinha tanta amizade com ela antes, mas ali durante aquele dia, atendendo a mãe dela e ficando ali na sala de emergência o dia inteiro, eu pude conhecer muito deles. E ela era uma pessoa, assim, maravilhosa, super carinhosa com a gente, super atenciosa, tudo. E a enfermeira vinha, fazia massagem no pé dela, tudo, ficava lá com ela durante todo o dia. Ela sentou na cadeira, tudo. Só que aí, tipo, na hora de eu ir embora, assim, foi uns 20 minutos antes de eu ir embora, um paciente parou, quando o SAMU chegou para buscar ele, o paciente que já estava entubado, e a gente estava reanimando ele, ela parou. E aí você fica naquela divisão, eu não sei se eu fico, se eu atendo o outro, tudo. E aí a gente foi toda a equipe para lá, porque a gente já estava reanimando ele há um tempo, o pessoal do SAMU estava lá, então eles assumiram aquele. E a gente foi atender ela e ficamos lá por muito tempo. E era uma situação que assim, sabe quando você vê, você fala assim, não tem mais jeito, mas você não sabe o que fazer. Esse era o ponto que eu queria chegar, assim, nesse processo de reanimação que você está tentando fazer. Na hora que cai a sua ficha, fala assim, gente, não adianta mais. Cara, como é que vem essa coragem para avisar a equipe? Fala assim, gente, para, porque... E a situação ali é pior, né? Porque, pelo não, é a mãe de uma profissional que é amiga dela, parceira dela de tudo. Normalmente, quando é algum conhecido ou alguma criança, alguma coisa assim mais delicada, o médico, que é o médico que decide, assim, a hora que vai parar e não vai mais fazer, né? Às vezes a gente tá ali junto, tal, apoiando, falando alguma ideia, alguma opinião, alguma coisa, mas é o médico que decide. Mas assim, nessas situações delicadas, o médico normalmente, ele sempre fala, alguém ainda, tipo assim, pode estar ali há 1 hora, que você sabe que, já foi. Mas ele tá assim, alguém ainda quer continuar? Porque aí eles, tipo assim, meio que harmonizam todo mundo. Enquanto todo mundo não estiver de acordo de que ela já foi, de que não tinha mais o que fazer, pra ninguém depois, tipo assim, mas aí eu acho que ainda dava pra fazer isso, aquilo, não sei o quê. Então todo mundo ali normalmente tem que estar de acordo. E assim, ali naquela situação, realmente a gente foi o dia inteiro e naquele momento a gente ficou ali. Eu fiquei bem mais assim do meu horário de trabalho ainda, mas pra... Você quer fazer de tudo, né? E aí o pior é quando... Porque aí eles deixaram ela do lado de fora, né? Então o pior é eu precisava ir embora, por exemplo, já tinha dado meu horário, ela já tinha falecido, tudo. Só que como que eu vou sair ali, ela vai olhar pra minha cara e me perguntar, e aí, né? E aí, o que você vai falar, né? Então a gente fica até ali esperando tudo, depois que deram a notícia que eu saí, abracei ela, ainda tudo. É uma pessoa maravilhosa, uma família maravilhosa, mas assim, infelizmente... Tem situações que a gente não tem controle, né? Sim, a gente faz de tudo ali e não tem o que fazer. E teve algum paciente, Laís, de uma certa forma você falou, não, esse paciente ele precisa sair vivo, tirando a mãe da enfermeira. E quando você menos esperou, o paciente parou e infelizmente se foi, tipo, nossa, que pena que o seu João, um exemplo,
partiu e eu gostava dele. Não gostava no sentido, tipo, do outro lado. Ah, você acaba pegando que criou um vínculo, né? Acabou criando um vínculo com o paciente. paciente. Passa tanto tempo. Apesar de dentro do hospital, eu falo porque, pessoal, a minha formação, tirando aqui no podcast, eu sou farmacêutico, então eu tive acesso no ambiente hospitalar. Então a gente não pode criar esse vínculo com o paciente, mas a gente acaba criando um vínculo com o paciente aqui, afinidade com o outro paciente. Tem paciente que a gente acaba se apegando mais. Você acaba se apegando né? mais. Eu tento nem ouvir muito histórias pessoais assim, deles, porque justamente para não me apegar muito. Mas tem paciente que sai falando e às vezes você quer falar, tipo assim, eu não quero saber, sabe, da sua vida e tal, o paciente vem chorando pra você, contando a vida, não sei o que, você, pelo amor de Deus, não me fala isso, não me conta isso. E fica mais difícil. Então, sim, tiveram assim, várias situações. Teve situação, tipo assim, de você às vezes estar atendendo por uma semana aquele paciente, ver todos os dias, você fala da bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o quê. E o paciente falando, eu tô melhorando, né, e tal, não sei o que, você tá naquela assim. E às vezes quando você menos espera, tipo, acontece alguma coisa, o paciente desmaia, cai e para, o paciente evolui para uma intubação e acaba não voltando. Então você às vezes fica tipo assim, vamos, né, gente? Vai dar certo. Mas nem sempre é como a gente quer. E assim, você comentou que você também atende muita criança. Já aconteceu a situação de tipo assim, a mãe da criança querendo abater e achar que sabe mais que você, que é a profissional do negócio, e a mãe debatendo com você, não, mas se fizer assim fica bom, só dá esse remédio, senhora, não é assim que funciona. Ai, gente, olha, nesse tempo assim que eu tô no hospital, eu fui aprendendo a já chegar com essa autoridade, autonomia, assim, né, porque normalmente você chega com uma ideia, tem pai e mãe que não vai concordar. Só que assim, hoje em dia, o que a gente percebe? Por exemplo, o médico passa um antibiótico, o paciente fala, ok, a mãe fala, tudo bem, vou dar. E aí não dá. E volta 2 dias depois com a criança, muito pior. É óbvio, porque muitas vezes não sabe o que está fazendo. Uhum. Mas normalmente assim, eu chego, eu vou tentando ir devagar. Eu chego, por exemplo, para lavar o nariz da criança. Às vezes a criança tá lá toda com o nariz obstruído, não sei o quê. Mãe, você lava o nariz da criança? Eu vou perguntando. E a mãe, não, porque eu tenho medo de ter ouvido, não sei o que, lá. Tá, ok. Se você fizer o posicionamento certo, da maneira certa, com o fluxo certo, não tem perigo nenhum. Eu vou fazer nele aqui, você vai ver como é, e aí você faz na sua casa. Já teve situações, por exemplo, a mãe fala que não quer. E ok. Então fica com seu filho ranhento aí e se vira. Seu filho ranhento aí. Porque, olha, assim, é difícil você saber que é o melhor e as pessoas não deixarem você. E a própria mãe da criança tá ali. Sim, isso acontece com isso acontece com o idoso. Às vezes você tá vendo um idoso à beira da morte. E aí você quer pôr uma VM nele, eu sei que é um negócio horrível, gente. Eu nunca pus em mim, mas eu vi muita gente usando aquilo. Só que assim, às vezes você tá falando pro paciente, você precisa pôr veneno, senão você vai morrer. E o paciente, tipo assim, teimoso, mas eu não quero porque eu me sinto sufocado. Tá bom, então você prefere o quê? Se sentir sufocado ou você prefere morrer? E às vezes a gente até fala assim de forma mais bruta quando a gente vê que a situação é mais séria. Mas ainda mesmo assim, é assim, então tá bom. Hoje em dia, assim, precisa fazer VN isso, não você corre risco de ser entubado e morrer. O paciente, não, mas eu não quero fazer, então tá bom, não faz. E aí eu lavo as minhas mãos e tô fora, entendeu? Mas é difícil. Tem gente teimosa. Agora, uma realidade que a gente está vivendo. Na dengue, vocês físio, vamos lá. Qual que é a função de vocês na dengue, por título de curiosidade do povão que assiste a gente? Vocês atuam diretamente, apesar que a dengue não tem um sintoma, vamos dizer assim, que precise necessariamente de uma físio, né? Ou tem algo que vocês ajudam nisso? Então, gente, isso é uma coisa muito séria. Não deveria ter. Bota o urgente na tela aí. Ó, deixa os filhos em paz. Deixe eles em paz. Deixa os filhos. Você, médico, para de encharcar teu paciente. Olha aí, ó. O que acontece é o seguinte. Polêmica. Paciente cardíaco chega com dengue no hospital. Então, assim, paciente que vai ser internado ali por conta de plaquetas baixas, enfim, alteração nos exames, e precisa de uma internação, tá com alguma hemorragia, alguma coisa, primeira coisa, assim, eles vão seguindo o protocolo, tudo,
e tem a quantidade de soro que eles têm que fazer para cada paciente, que é uma hidratação muito maior do que uma hidratação quando não está com dengue. Necessita de uma boa hidratação. Mas paciente cardíaco, por exemplo, tem esse risco, porque se você hidratar muito o paciente cardíaco, vai encharcar o pulmão dele, basicamente. Ele vai evoluir para um edema agudo de pulmão. E aí que a gente entra. Então, assim, vamos dizer, não deveríamos, mas de vez em quando a gente entra por conta disso e algumas outras coisas, claro. Às vezes, por exemplo, o paciente tem um enfisema pulmonar, usa 2-5-cigarro, por exemplo, e está com dengue e acaba precisando de uma avaliação da física, acaba precisando de uma VNI, de um suporte, de alguma coisa ali para ajudar. Mas, no geral, a gente não atende muito pacientes com dengue. Na época que começa o boom da dengue, todos os pacientes ali estão fazendo edema agudo, a gente está atendendo todo mundo ali com VNI e tudo. Mas aí depois começa a normalizar, começa a pegar aquela experiência, os médicos nossos começam a pegar mais. E aí a gente acaba tendo menos trabalho nisso, né? Hoje, por exemplo, eu estou atendendo Dengário, que é um hospital municipal que é ali do lado da UPA, que é encostado, assim, faz divisa. E a gente vai para lá só quando precisa, porque são pacientes só com dengue. Então não são pacientes pra gente, mas estou atendendo uma paciente lá que tem uma insuficiência cardíaca. Então a gente precisa tratar e tá trabalhando, tratar com oxigênio e tudo. Então são alguns casos só. Não, basicamente O nome certo é dengário. Eu sempre chamei esse moleque de dengoso. Dengoso, então... Eu sempre falei dengoso, mas é mais por causa Dengário da música Malha Funk. Ah, meu Deus do céu. Os mulheres são dengosos. Deixa eu falar. Essa música, na verdade, já foi feita para a época da dengue. Eu acredito que era, Isso, mas se não for... Desculpa. Desculpa. O Dengário, ele é um local, tipo o Hospital Municipal, por exemplo, ele inaugurou agora, e ele está assistindo pacientes só com dengue no momento. Então, é como se fosse um hospital de campanha, como se fosse uma campanha. Então, eles, a gente chama de Dengário, que é isso. No Covid, tinha o Covidário. Convidado. Acertei. Convidado. Você vai lá, retira A seu UPA casal de 29 dengue. é um hospital de campanha, então, na época do Covid, por exemplo, eu atendia só urgência e emergência mesmo, por exemplo, se o cara aparecesse lá avaliado, saqueado, alguma coisa. Se não, era só Covid, então, tipo, não tinha porta de entrada daí, entendeu? Atendia só Covid e urgência mesmo. E agora tem o dengário, que você vai lá e retira seu casal de mosquito com dengue. Aí você pode escolher 2 machos, uma fêmea, né? É um criador. É um criador, dengário. E pra você que tá dengoso, não vai lá porque não é pra você. Não é pra você, eu só não quero ir na academia. Isso não é isso. Meu Deus. Lá, nós vamos partir do momento agora, finalzinho já, estamos Estamos acabando, depois de 3 horas e meia de podcast. Depois do Teatro da Cena. O hotel praticamente dormiu no colo da convidada já. Sim, que bom. Roubou a cena Já hoje. tava apanhando. Verdade. E vamos partir para o bate-bola. Isso, já fez bate-bola? Já jogou bola? Era fisioterapeuta, né, gente? Vamos reforçar então. aqui. A gente vai te fazer algumas perguntas e você tenta responder com o mínimo de palavras possível. Vou dar um exemplo. Vamos lá, vou fazer com o Caião aqui para você entender Tá. como que funciona o bate-bola, beleza? Tá. Vamos lá, Caião, bate-bola com você. Bora. Um herói, Hulk. uma comida, Mills. felicidade. Está gravando esse podcast. Tá vendo? Isso é um bate-bola. Ai, meu Deus. Então a gente vai fazer com você um Eu menti bate-bola. em todos, menos no Gente, podcast. Isso. O meu era favorito é Pantera Negra e a minha comida favorita é churrasco. Isso. O meu herói favorito é... não sei, Batman. E a sua comida favorita? Minha comida favorita é sushi, porque eu gosto de dorama. Falando em dorama... Você é dorameira? Você é dorameira? Você é dorameira? Além de fisioterapeuta. Você se nomeia uma dorameira? Você gosta do mundo dorama? Eu não acho que eu sou uma dorameira. Não? Eu já assisti um. Você é uma pessoa normal, então. Então você não é que nem a esposa do Bruno e que nem a minha mãe. Nossa, pai. Ó, Eu tô aqui emocionado da minha mãe de uma das músicas Tá zoando. dela. Tá Nossa. zoando? A minha mãe me ensina coreano. Isso. A Fabi, assim. Eita, Fabi, queremos você aqui, Mentira que a Fabi. Fabi é. Fabi é dorameira. Fabi, vamos ter que gravar com A Laís tá entregando todo mundo. Mas foi ela que
Rainha das Lágrimas, super Olha. triste, chorei, não sei o que, eu assisti inteiro. Aí depois comecei a assistir aquele Pousando no Amor, todo mundo fala. Mas eu acho que E ele tem que fica começar a mais assistir. famoso hoje, Nossa, assim, ainda né? assisti 2 vezes aquele negócio, não consigo, eu acho muito chato. O E aí eu Theo tá parei. tentando dormir. Eu não mata leão, né? E aí eu nunca mais assisti, então não tive mais interesse em não. Mas você curte o dorama. Só ok. Só isso. Só ok. Rainha Tá das bom. Lágrimas. Então não percam o episódio que vai ter, teremos Vou Nossa, trazer a Deus. Fabi pra A fazer. gente vai fazer, a gente vai estar Vai ter um episódio preparando um Isso. episódio dorameiro. A gente quer conversar só com essa galera só com que dorameiros. gosta, Ai, chama a Fabi. que gosta disso. Ó, já temos duas aí Já profissionais. temos de duas doramas. profissionais de dorama, que é a esposa do Bruno e a minha mãe. A Gente. Alcione, Viciado, Vulgo Alcione, é a apelido da a minha mãe. cantora, muito parecida. É, você não tirar o shopping, né? Coitada. Alcione, queremos você aqui. Ela vai, tá? Isso. Com certeza. Não, essa Alcione. A outra também, queremos você aqui. Se você A Alcione original. chegar até o Natal desse ano, a gente... Então, aí... Deus, que pesado essa. Bora pro bate-bola? Bora. Então, Bate-bola. Ai, meu Deus. Começa agora o bate-bola. Se você precisar de um tempo pra pensar, pra acabar falando. Quiser Aí eu só pensar. respondi e bate pronto, porque tem que ter uma resposta. Não, fica tranquilo. Pode pensar, pode responder, pode Tá ficar bom. tranquilo, tá bom? Vamos começar? São Theo. duas. Não, o Theo não. O Theo só- era só- eu acho que ele quer responder. O Theo tá com um grosso preto, da Mary Kay. Mary Kay, patrocina a gente. É assim. Boa. Lá, família. Tesouro. Legal. Deus. Tudo. Laricinha. Bênção. Fisioterapia. Paixão. Legal. Dorama. No livro. Você vai arrumar problema. Você vai arrumar briga. Você vai arrumar briga, meu Deus do céu. E assim, lá, onde você se vê daqui a 5 anos? Você, assim, dentro da fisioterapia, ainda quer chegar em algum lugar? Alguma coisa que você ainda não viveu e quer, sei lá, que a fisioterapia te leve até lá? Sim. Coisa do tipo. Assim, daqui 5 anos eu pretendo estar trabalhando de forma mais autônoma para poder fazer o meu horário, justamente para poder cuidar do meu tesouro, né? Sim. Da minha família, minha casa, meus filhos. Então, nessa área mesmo respiratória, é a área que eu pretendo continuar atuando, me especializando, conhecendo cada vez mais e criando essas experiências. Assim. Bacana. E você faz atendimentos domiciliar como fisioterapeuta particular ou só Eu faço na área respiratória e faço na área de reabilitação também. particular mesmo? Isso. Então, Particular. se a Laís autorizar depois, no final do programa, Caio, vamos Oh, deixar aí com o contato dela para Sim, você sim, entrar em sim. contato com a Pode Laís. deixar. O Instagram, você tem Instagram? Tenho. Né? Vamos deixar também aqui Vamos deixar na também no Instagram, na né? descrição do vídeo. Segue a Laís. Segue ela lá. Fisioterapeuta. Vamos deixar aí na descrição. E você entra em contato com a Laís. Você que precisa de uma fisioterapeuta para te ajudar, que tem dúvidas também, chama ela lá e dá essa Olha só que força. legal, que primeiro vai ter uma fisioterapeuta e uma pastora para poder. Ai, te meu Deus, ajudar é aí. muito isso, que eu saio orando pelo paciente. Ah lá, tá vendo? Ah, não tem como, cara. Pacote fechado e incluso. Ah, meu Deus. Tudo junto Ai, no meu pacote. É isso, não tem como uma coisa desligar da outra, né? Não Porque tem. tá na tua identidade, então. Então é verdade. isso mesmo. Lá, obrigado pelo espaço. Obrigada, gente. Obrigado por todo esse tempo. Desculpa se foi muito Acha. assim. Eu posso dizer que eu amei esse episódio. Foi massa. Verdade. Eu adorei. Ele vai vir, pode ir. Eu adorei. Ele vai inteiro, até a parte do marido dela entrando de shortinho Não, verde aqui. não, Vai tem ter que que ir, ir ao marido. vivo. Tem que ter. Vai ter que ir direto pro vídeo, pro YouTube. Sim, Você eu vai acho subir. que esse programa, o Theo roubou a cena, Não, eu mas faço merecidamente, e lá vai ele de novo. Gostou de falar dele? Então, lá, obrigado por Gente, abrir a obrigada. porta da sua casa para nos receber. Espero que você tenha gostado de participar. Eu que Tá agradeço. bom? Vamos fazer a ponte com todo mundo que você
que aguentou aqui, Isso, a psicóloga, a Fabi. Fabi Dorameira e a Lara. Fabi Dorameira, é isso. É isso. Pessoal, para Obrigada, quem gente. ficou até o final, muito obrigado por ter assistido até aqui. Bruno, quer lançar a hashtag para eles? E aí, como vai ser a hashtag dessa noite então? Vamos lançar a Hashtag Físio. Hashtag Físio por Amor. Hashtag Físio por Nossa, Amor. Pode eficaz ser? com essa frase, né? Pode ser? Famosa. Hashtag Então tá bom. Físio por Hashtag, Amor. eles postam Físio por Amor, aí vai te atender com aquela cara de bosta. Vai te atender com aquela cara de quem não queria estar ali. Não, é. Mas é verdade. Não, tô brincando. É brincadeira. Beleza? Então comenta lá, hashtag Físio por Amor. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, Segue. deixa o like, segue a gente lá no Instagram. Vai lá seguir a Laís Pede também. a sua caneca, segue a Laís no Instagram, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço. Até mais.